Eu quero, dando continuidade aqui, porque Deus já falou muito conosco essa noite, e quero ler com vocês aqui João, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 28, diz assim, é por isso que vocês estão vendo um vaso ali, um cântaro, e a palavra que é sinônima de cântaro é pote. Quantos aqui conhecem pote? Já usaram pote? Deixa eu ver. Quantos aqui já conhecem? Pelo menos conhecem. A maioria, algumas poucas pessoas conhecem o pote. Então, é isso aí, é mais ou menos aquilo ali. Um vaso de barro, um cântaro ou o pote de barro, são sinônimos. Então diz aqui o verso 28, João 4, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, aos homens da sua vila: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Depois os versos 39 dizem assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, queridos? Que coisa bonita, que palavra bonita, né? Então, esse texto, vejam bem, esse texto fala de Jesus fazendo uma das suas viagens, que era saindo de uma extremidade da Terra Santa. Ele sai da Judeia, indo para a Galileia, e no meio estava Samaria, e ele então, o texto diz assim, que ele tinha que passar, necessitava, é o verso 4, capítulo 4, verso 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. E então eu não vou discorrer muito sobre o texto, porque você já conhece um pouco, mas perguntar por que Jesus precisava passar por Samaria, indo da Judeia para Galileia, porque o território estava dividido em 3 partes, judeus, os galileus na outra extremidade, no meio aqui estava os samaritanos. Eram 3 regiões distintas. E os judeus normalmente não passavam por Samaria, evitavam, eles davam uma volta, saíam fora do território e saíam aqui da Judeia, entravam na Galileia, ou saíam da Galileia e entravam na Judéia, sem passar por Samaria, porque não havia um bom relacionamento, eles não combinavam bem, tinha uma intriga muito antiga. Então o caminho não era este o caminho, mas o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas por que era necessário? Porque lá estava uma mulher, e o Espírito Santo então direcionou a vida de Jesus para que ele passasse por Samaria,
para ter um encontro com aquela mulher e salvasse aquela mulher, porque ele veio buscar e salvar as pessoas que estavam perdidas, e aquela mulher estava perdida, precisava de salvação. Então essa é a primeira observação que eu faço, e ela é interessante, você pensar, que nós precisamos muito, como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus, ter direção do Espírito Santo, porque tem muita gente perdida, e o Espírito Santo pode levar a gente a um doente, a uma pessoa que está cansada da vida, que está aflita, perturbada, seja cadeia, né? Hoje, até você veio falar que foram lá, que hora que vocês foram lá? 7 horas da manhã, estavam lá na penitenciária, e quem sabe, enfrentando esse frio de doer, encontrando mães com criancinhas no colo, e com tanta dificuldade, e eles também que foram lá, nem sei quantos foram, que foram lá, e fizeram muito bem em ter ido. Quem sabe, alguém que recebeu a visita deles lá, a palavra, o amor, e uma palavra de ânimo, um cafezinho que serviram lá, aquela atenção que se deu, quem sabe isso vai resultar na salvação de alguém que estava ali precisando ouvir aquela palavra, né? Então isso é muito bom. O Espírito Santo pode guiar você também, como guiou Jesus Cristo para passar lá, um lugar que normalmente não se passava, não se ia ali, mas Jesus passou por ali para salvar aquela mulher. Outra questão interessante, que Jesus saiu de uma extremidade, não sei por quantas horas ele andou, e a viagem era a pé, não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha bicicleta, tinha moto, tinha nada, a pé, e com ele os discípulos. E ele chega lá ao meio-dia, e o texto diz que Jesus estava cansado da caminhada, cansado, estavam com sede, porque ele pediu água para aquela mulher que foi lá buscar água. Ele pediu água. Estava com fome, porque os discípulos tinham saído para comprar comida. Então ele estava com fome, com sede e cansado. Sentado ali, e de repente chega aquela mulher samaritana. Depois você pode ler o texto todo, o capítulo inteiro, você vai ver que história tão linda, tão bonita. Muitos já conhecem. E ele começa um diálogo com a mulher. E ele então começa o diálogo pedindo água para a mulher. Quer dizer, o Jesus que fez a água, Jesus que criou toda a natureza, agora pede água para uma mulher que dependia de um poço que o Jacó tinha cavado há muito tempo, cavado, né? Cavado, há 2000 anos atrás. O pai Jacó, o patriarca da fé chamado Jacó, tinha feito aquele poço para a descendência dele. E aquele poço agora servia todo o pessoal ali da vila dos samaritanos. Então ele pede água do poço de Jacó. E a mulher achou esquisito aquilo. Como é que o senhor é um judeu e vem pedir água para mim que sou samaritana? Aí Jesus fala para ela o seguinte: olha, veja bem, Jesus pediu água e ele devia até estar com sede, mas na verdade o que ele pensou foi assim: eu que posso dar água para ela, porque daí ele fala assim: se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você é que iria pedir, e ele daria para você a água da vida. E esta água que eu daria, a água que ele daria para você, iria fazer dentro de você uma fonte a jorrar, e você nunca mais terá sede, nunca mais teria sede. A mulher se interessou, e aí a conversa foi longe. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte: embora Jesus estivesse cansado, com fome, com sede, o texto sagrado não diz que ele tenha, logo na sequência, tenha comido, tenha descansado e que ele tenha tomado água. Ele se envolve num processo
de salvar aquela mulher, e fala com aquela mulher até se revelar a ela quem era ele, que ele era o Salvador, e que ali estava surgindo uma oportunidade daquela mulher ser salva para a eternidade. E então aquela mulher, quando Jesus se revela a ela, isto está na continuidade aí do texto, verso 26, Jesus foi falando com ela, ela foi descobrindo por si mesma. Primeiro ela disse assim, os judeus dizem que é em Jerusalém. Então para ela, aquele homem que era Jesus, no começo não passava de um judeu. Logo na sequência, se você vai olhando aí, no verso de número 25, ela diz assim, eu vejo que o Senhor é um profeta. Então o homem estava muito parecido com um profeta, ela já sabia como que era um profeta. Então ele não era um homem comum. E ele então continua a conversa com ela, e lá no verso 26 ela fala assim para ele, eu sei que o Messias, quando ele vier, esse homem parece o Messias. Aí Jesus fala assim para ela, olha, sou eu mesmo, eu sou o Messias que está falando com você. A mulher ficou tão extasiada, ela ficou assim tão espantada e tão admirada de ela, aquela pecadora, estar falando com o Messias. E ela então tinha levado o pote, o cântaro, para buscar água, e o texto diz que ela larga aquele cântaro e sai correndo lá para a vila dela. Ela disse, eu encontrei o Messias que tanta gente está esperando. Eu tive o privilégio de encontrar com ele. Ele revelou os segredos do meu coração, que muita gente gostaria que fossem revelados também os seus segredos. E ela correu para lá, para avisar para a vila dela que ela havia encontrado o Messias, que o Messias estava ali, e que eles podiam correr para lá. E aí eles saem correndo, ainda encontram Jesus lá, e eles ficaram tão maravilhados também, que pediram assim, olha Jesus, fica com a gente mais uns 2 dias, não vai embora logo não. E eles depois disseram assim, olha, não é só pelo que a mulher falou, mas nós também temos visto que, de fato, este homem é o Messias, é o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, é ele veio, ele está conosco, o Salvador está aqui. Ele ficou 2 dias ali, e o texto diz que muitos samaritanos se converteram ali, se entregaram para Jesus, creram nele, por causa da mensagem que aquela mulher trouxe. Os estudiosos dizem que aquela mulher se tornou uma apóstola. Dizem, alguns chegam a dizer que ela teria sido a primeira apóstola a exercer um trabalho de evangelismo e fazer se converter muita gente. Esta mulher. Agora, quem era mesmo esta mulher? O texto diz que ela deixou o cântaro e saiu correndo. Vocês podem ir olhando aí e vão colocando as frases conforme eu for falando, porque eu não vou pedir para colocar. Então vocês vão vendo aí. O Vitor se encarrega para mim de colocar, fazer os PowerPoints, e aí um outro pote ali com 2 alças, né? Aquelas 2 alças, às vezes amarravam ali cordas, colocavam numa madeira, levavam de 2 pessoas, uma na frente e atrás. Então por isso que tem 2 alças, e às vezes tem uma alça só. Esse pote era um pote pesado, de barro, pesado, e cabia 15, 20, 25, até 30 litros de água. E a pessoa, então uma mulher, você imagina uma mulher, a longa distância, 2 quilômetros, não sei, às vezes um pouco mais, não sei a altura que ela morava, da vila, era na entrada da vila, e vinham todos buscar água ali. Ela vinha ao meio-dia, porque certamente não gozava de uma boa reputação na sua vila,
era uma mulher de moral duvidosa, havia tido 5 casamentos frustrados, casou 5 vezes, e em nenhum desses casamentos ela foi bem sucedida. E agora estava vivendo com um homem, não casou não. Muita gente faz assim, a gente está junto, mas não casou. Então, dá um jeito de arrumar a sua vida, porque Jesus olhou para ela e falou assim, olha, você tem razão. Quando Jesus falou para ela assim, vai, chama o seu marido que eu quero dar a água da vida para você e a sua família. Chama o seu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Aí Jesus que falou isso para ela, disse, olha, você foi verdadeira, disse que não tem marido, mas você já teve 5 maridos. Ela não falou que ele não falou que ela teria vivido com 5 homens. Falou, você teve 5 maridos. Isso significa, todos os textos, as traduções da Bíblia, pegam dos originais, e dos originais quer dizer que ela teria sido casada com 5 maridos diferentes. E agora estava vivendo com um homem que não era marido dela. Quem sabe tivesse tomado o marido de alguém, porque se não era dela, era de alguém. Ela deve ter tomado o marido de alguém. E uma mulher que já teve 5 casamentos frustrados, agora está vivendo com um homem que não é marido dela. Ninguém tem uma boa expectativa dessa mulher. Nenhum marido gostaria que a sua esposa acompanhasse, tivesse como companhia essa mulher. Ela não tinha companhia de ninguém, solitária, não tinha confiança das suas amigas, não tinha um bom relacionamento na sua vizinhança, por isso estava sozinha. O horário que as mulheres buscavam água era de manhã. Ela foi ao meio-dia, pior hora de se buscar água, naquele lugar seco, onde o sol escaldante era um grande desafio. Mas era exatamente agora, meio-dia, nesse pior horário, sozinha, que ela estava lá naquele poço. Mas lá ela encontra a melhor companhia de todos os tempos, que se chama Senhor Jesus Cristo. E ela então foi salva e transformada. Então esse vaso, esse cântaro, que é o pote, que é o vaso de barro que ela usava, talvez fosse uma das poucas vasilhas dela. E ela esquece aquele pote ali, aquele vaso, e vai embora. E o que significa para ela? O que significava esse vaso para ela? Era importante? Não era? Possivelmente fosse muito importante para ela, talvez uma das poucas vasilhas que ela tivesse, uma mulher pobre. Mas ele significa a vida passada dessa mulher, a vida velha dela. E quando a gente encontra com Jesus, fale comigo, quando a gente se encontra com Jesus, a vida velha acaba e tudo se faz novo na nossa vida. Nesse encontro com Jesus, e Ele entra na nossa vida, Ele vem para mudar a nossa vida, para transformar e dar para nós uma vida nova. Então aquela vasilha significava a vida pregressa, a vida velha dela, a vida passada dela. E ela largou aquilo para lá e correu. Eu quero dizer para você uma coisa, todas as pessoas que se encontram com Jesus, que recebem Jesus, precisam abandonar alguma coisa. De repente não é, você concorda? Diga um amém forte. Estou admirado com vocês foram, essa noite foram muito corajosos de virem com esse frio todo, né? O dia mais frio do ano. Alguns foram até para a cadeia de manhã, lá para penitenciária, para fazer evangelismo. Outros vieram de manhã, tínhamos um bom número de manhã, tomando a Santa Ceia. Agora à noite, né? Muita gente, uns mais encapotados, outros menos. Eu vi o Pablo ministrando aqui, você estava até sem blusa, né? Com essa camiseta aí, manguinha curta, e o Pablo aqui pulando, mas também vou pular daquele jeito, né? Tinha que ficar tinha que ficar meio assim, como você estava. Mas então, hoje vocês estão corajosos, e graças a Deus por isso.
E eu gosto de ver gente assim mesmo, corajosa, determinada. Porque se a gente ficar em casa, lá vai fazer frio do mesmo jeito. Então, tanto faz você ficar em casa, ouvir. Aqui, você junta muita gente, tem certeza que ninguém está sentindo frio aqui dentro. Se estivesse em casa, estava pior, estava mais frio. Então, a gente tem que vir mesmo para as reuniões, não perder nenhuma por causa de frio. Porque na presença de Deus, a presença dEle nos aquece e nos abençoa. Amém, queridos? Aleluia. Mas então a mulher, primeiro, era uma mulher pobre. Fale comigo, pobre. Pobre em todo sentido. Pobreza, miséria. Porque quem tinha um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de condição, não ia buscar água, pagava alguém para buscar água para ela. Ela não tinha dinheiro para pagar, então tinha que buscar água. E como uma dona de casa, eu diria que ela, até podem colocar aí a pobreza dela, e pode colocar logo na sequência uma frase que eu esqueci de falar para o Vitor, né? Eu penso que aquela mulher tinha um outro problema, que era uma rotina caseira, uma rotina doméstica, A mulher, todo dia busca água, limpa a casa, lava a louça, faz comida, e todo dia, que rotina, que coisa triste, né? Hein? Serviço de casa. Mas aquela mulher estava cansada daquela vida. Busca água, aquele cântaro pesado no ombro. Eu busquei hoje, mas amanhã tem que buscar de novo. Eu fiz comida ontem, mas tenho que fazer comida hoje de novo. E vai cansando. E arruma a cama, e o marido, e o homem com quem ela mora vai trabalhar fora, e daqui a um pouquinho ele chega, tem que receber bem o marido, tem que cuidar do marido. E ela estava cansada porque já tinha tido 5 maridos, e cansou dos 5 maridos. Cada dia, cada tempo, era um homem diferente na vida dela. E nada disso satisfazia. Ela estava cansada daquela rotina, e o cansaço dela era tão grande que ela falou assim: olha, o senhor judeu, então dá-me dessa água, porque eu estou cansado de vir buscar água aqui. Dá-me dessa água para que eu nunca mais precise vir aqui buscar água. Tem gente que está cansada da rotina, é a mesma coisa, é a mesmice, e briga hoje, faz confusão em casa hoje, e está irritado hoje, e a coisa não muda, os problemas de hoje, amanhã são os mesmos. Tem muita gente assim. Essa mulher briga com o marido, primeiro marido, e briga, possivelmente ela tenha sido uma mulher de difícil relacionamento, porque brigou com o primeiro, não sei se foi ele, se foi ela, quem era pior, mas então os dois estão casados, daqui um pouquinho, briga, ele vai embora, e daqui um pouco estão separados, e separados definitivamente. Ela arranja um outro, um segundo, e com o segundo também não dá certo. Quem é que está errado então? E arruma o terceiro. Será que o terceiro é melhor do que o segundo? Ou o primeiro? Aí vem o quarto, vem o quinto. E não deu certo nenhum. Agora não vou nem casar mais. Eu vou ficar assim. A gente vai se juntar e vai viver junto. E se não der certo, separa logo. Tem gente tão atrasada que fala assim: não vai, a gente vai ver se vai dar certo. Então faz mais ou menos assim como os donos daquelas montadoras. Vamos fazer um test drive, né? O test drive. Se der certo, a gente fica. Se não der certo, a gente... Então tem muita gente fazendo test drive aí. Jesus nunca mandou fazer isso. Mandou a gente consertar a vida e casar uma vez só e ficar casado para sempre. É isso que ele mandou fazer. Mas tem muita gente que não conserta a vida, o casamento não dá certo. Não dá certo porque não tem Jesus, não tem Deus, não tem a palavra de Deus. E então vai dar, e deu tudo errado na vida, e ela cansada dessa rotina. Hoje é um homem, amanhã é outro homem, e esse aqui é melhor do que aquele, mas esse também tem defeito, então nada presta. E Jesus está olhando para ela, já a pobreza, e esta rotina caseira, e uma mulher desprezível, porque quem é que vai olhar para uma mulher pobre, uma mulher que certamente não é de boa índole, porque se brigou com 5 maridos,
a gente tem que ter um pouco inteligente. Se eu tiver que me separar da minha esposa, eu ia pensar 2 vezes para arranjar outra. Por quê? Porque aí eu já ia, eu fui quando eu conheci a Júnia, eu estava saindo de uma frustração de noivado, aí eu não podia errar. Então eu comecei a observar a vida dela, né? E eu observei uma porção de coisas, e ela sabe o que eu observei na vida dela. Não queria saber se ela era só bonita, não. Porque ela era uma menina muito bonita, e ela é bonita até hoje, né? Eu sempre falo isso. E vamos ver como é que ela vai ficar bonita no dia 2. Vai ficar mais bonita ainda. E eu fico até pensando, assim, eu fico até emocionado de ver aquelas coisas. E ela está se preparando, né, tal, animada, né? Mas eu queria saber, eu não queria ver só por fora, eu queria ver o seguinte: como é que ela é por dentro? Ela é uma pessoa, aí eu via que ela estava sempre junto com a mamãe dela, ajudando a trabalhar, e ajudava a lavar roupa, ajudava a passar roupa, ajudava a fazer limpeza na casa, ajudava a cozinhar. E ela não gostava de ficar assim com gente leviana, gostava de ficar com os pais dela, obedecia. O pai falou assim: não pode ir, nós cuidávamos de uma congregação, mais uns 3 quilômetros a pé, nós íamos, né, bem? E eu cuidava da congregação e ela me ajudava lá. Só que nós não podíamos ir juntos, porque não tínhamos ordem para isso. E o pai falava assim: não vai sozinho, não podia nem ir a pé sozinho pela rua, nós não podíamos ir juntos. E ela, eu pensei, eu não concordava com aquilo, né? Claro que nenhum rapaz concorda, né? Mas o pai dela é pai dela, e ela obedecia o pai, e eu não ficava bravo nem com ela e nem com o pai, porque a filha era dele. Quem manda na filha é o pai, não é o camarada que vem e entra na vida do pai para tomar a filha dele, não. Entendeu? Eu sei disso. Eu tive algumas lutas aí, porque quando a Tânia começou a namorar, e eu falei assim: meu pai do céu, com tanto trabalho que ela me deu, e a única que eu fui ver o parto, né, assisti o parto, e fui ver o dedinho dela se era torto igual o meu, mas aquilo foi uma emoção muito forte, aquele pedacinho de gente que era um pedacinho de mim. Eu fiquei muito emocionado e criei a Tânia com muito cuidado, com muito zelo, fiz tudo que eu pude fazer. A mãe fez mais do que eu ainda, e agora vem um intruso lá e quer levar a Tânia embora, vai levar embora. Mas ele não criou, não é dele, ele não criou, ele não fez nada para que ela existisse, e aí ele veio agora, e aí o pior é que ela queria ir embora com ele. Aí troca o pai pelo intruso. Isso que é duro, né? É muito difícil. Mas aí vai chegar a hora dele. Já chegou a vez dele. Mas então, vejam bem, o pai é a autoridade maior sobre a vida da filha. Foi o pai que deu a vida para criar essa filha. Então eu não criei nenhuma dificuldade com ela, mas aí quando eu fui falar com o pai do namoro, né, foi uma dificuldade para o pai dela aceitar. É muito nova e tal. A mãe dela falou assim: a Júnia é muito bobinha. Eu falei assim: mas eu também sou mais bobo do que ela ainda. Então nós dois bobinhos, vai dar certo, que a gente vai aprender a viver só juntos, né? E aí aprendemos. 50 anos juntos. E vocês vão ver o que eu vou falar no dia 2. Eu vou falar pouquinho, talvez uns 3 minutos só, mas vocês vão ver o que eu vou falar. Eu procurei não decepcionar meu sogro, procurei não decepcioná-la, porque ela acreditou em mim, e eu seria um hipócrita, seria muito difícil para ela, se eu falasse uma coisa para ela, depois não fizesse aquilo que eu falei. Eu procurei fazer aquilo que eu falei, que eu prometi para ela que faria, e vou cuidar dela até o último dia de vida nossa, seja dela ou seja minha, né? O último dia de vida, eu vou cuidar dela, porque foi isso que eu prometi fazer, eu prometi para o pai dela, para a família dela.
E nenhum dos familiares dela se decepcionou comigo e não vai se decepcionar, porque eu assumi um compromisso perante Deus e o meu compromisso com Deus está sendo renovado depois de 50 anos no altar do Senhor. Mas então, meus queridos, eu nem sei porque eu estou falando tudo isso, eu desviei o assunto aqui, né? Eu desviei o assunto, mas a questão moral dessa mulher, 5 maridos, e agora vivendo com um homem que não é o marido dela, devia ter juntado lá, deve ter deixado, ou ele deixou a mulher dele para viver com ela, ou então ele estava vivendo com 2 mulheres, que era também permitido, e eu sei que ela estava vivendo com um homem que não era o seu marido. Agora, um outro peso que ela carregava, além do peso da rotina doméstica, um peso também, o peso físico, carregar 30, 40 quilos no ombro, 2, 3 quilômetros, não é fácil, mas e o peso moral? O peso moral. Olha aí, a mulher está vivendo com um homem que não é o marido dela. Os vizinhos deviam comentar isso, ela devia ficar sabendo, que tristeza para ela. Mas além desse peso moral, o peso emocional, ela pensava assim, mas olha, será que eu fiz tanta coisa errada assim? Por que eu não vigiei mais para conservar meu casamento? Eu perdi o meu primeiro marido, agora eu perdi o segundo. Aí aquela coisa vai doendo lá dentro, né? E fica pensando, quem sabe essa mulher tenha tido noites sem dormir, porque o estado emocional dela estava abalado. Ela não conseguia dormir à noite. Às vezes tinha também depressão. Tem dia, o homem com quem ela está vivendo sai para trabalhar, ela não tem coragem de sair do quarto, fica presa no quarto. Hoje acho que não vou aguentar nem buscar água. Hoje eu não vou conseguir nem arrumar a casa. Quem sabe a depressão tenha batido à porta dela. E o estado emocional dela está abalado. Um peso na alma dela. Um peso mental e um peso na área sentimental e até da sua vontade. Mas como se isso não bastasse, a religião. Quando Jesus começou a conversar com ela, e ela não tinha descoberto ainda que era Jesus, aí ela disse assim, os judeus dizem que a gente tem que adorar a Deus só em Jerusalém, mas os nossos antepassados, nossos líderes, nos ensinaram que é aqui no Monte Gerizim que se deve adorar. Aí foi preciso Jesus falar assim, olha mulher, vai chegar um tempo que nem no monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Tem que adorar em casa, tem que adorar no templo, fora do templo, quando viaja, em casa, tendo uma vida diferente, mudada. Os verdadeiros adoradores, não depende de um lugar para adorar. Está falando de Jesus e do Espírito Santo, né? Então, esse peso da religiosidade, uma religião fria, uma religião morta. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, religião morta mata as pessoas, traz morte. Quem fica com uma religião que não muda de vida, eu estou na igreja faz 30 anos, continua falando mentira, adulterando, usando droga, viciado, falando mal dos outros, e com a vida toda em desordem, tantos anos na igreja, que religião é essa? Joga essa religião no lixo, porque ela não vale nada. Mas é a igreja, é a casa de oração. A casa de oração é para quem quer mudar de vida. Amém, queridos? Quantos querem mudar de vida? Quantos acham que a vida já está boa? Levante a sua mão, faça assim com a sua mão. Se a sua mão não está seca, assim, enrolada, se você está bem, faça assim com a sua mão, faça para valer. Diga assim, eu estou vivo, eu estou bem. Aleluia. Agora tem alguém que está na casa de oração, mas não quer mudar de vida? Jesus pode mudar a sua vida.
Você não tem nem força para mudar. Eu não tenho força para parar de mentir. Eu não tenho força para parar com esse vício. Eu uso esse vício há tanto tempo. Mas Jesus pode ter 50 anos, pode ter tido 5 maridos, pode estar vivendo com um marido que não é seu, e uma mulher que não é sua, pode estar com a vida toda desorientada e desordenada, mas quando Jesus entra, Ele muda a vida das pessoas, liberta as pessoas, faz com você, faz com a pessoa, como fez comigo. Quantos aqui já tiveram essa experiência de Ele mudar a sua vida? Já mudou a sua vida? Fala assim, glória a Deus, mudou minha vida. Aleluia, Ele mudou a minha vida. Por isso que eu posso falar para você que não é uma religião que muda, é Jesus quem muda. Aí ela agora tinha esta verdadeira religião, porque ela estava falando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma mulher discriminada, uma mulher rejeitada, discriminada porque não era judia, era uma mulher samaritana, era discriminada porque era pobre, discriminada porque era considerada uma prostituta, 5 maridos, e agora o marido que não é dela. Então, discriminada em todo sentido. Uma mulher discriminada, rejeitada, então não tinha nem companhia para ir buscar água. Mas Jesus veio e deu atenção para essa mulher. Isso anima você? Se Jesus tivesse vindo buscar só gente boa, eu não estaria aqui. Eu acho que nem você. Que nenhum de nós presta, nenhum de nós vale nada. Concorda comigo? Bom mesmo é Jesus, e Ele está na nossa vida, e Ele muda a nossa vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, essa mulher deixa esse vaso que representa toda esta vida velha dela. Eu vou começar uma nova vida hoje. Eu quero uma nova vida, eu não quero mais essa vida para mim. E ela se torna uma pregadora, ela se torna uma evangelista, ela se torna uma apóstola. E corre lá. E toda a vila, as pessoas que conheciam essa mulher, vão lá para ver o que aconteceu. Que homem era aquele que mudou a vida daquela mulher. E lá eles disseram, não é só porque você falou, mas nós estamos aqui e agora estamos crendo, porque nós mesmos estamos vendo que este homem é de fato o Salvador, o Filho de Deus, o Salvador. Muitos creram, já se formou a primeira igreja ali em Samaria, com aquela mulher que mudou de vida e passou a pertencer ao Senhor Jesus a partir dali. Aleluia! Eu fico até emocionado de pensar em tudo isso. Eu fico assim, pensando, né? Como é que mulher, que coisa extraordinária, né? Que agora essa mulher deve ter vindo com aquela multidão ali, até esqueceu de levar água para casa, esqueceu tudo, porque até o pote ficou abandonado lá, o poço ficou lá, e ela agora volta, e eu creio que Jesus falava assim para ela, né? Olha, mulher, os seus pecados estão todos perdoados. Você pecou muito, você errou muito, mas eu perdoo os seus pecados. Eu vim para perdoar, apagar os seus pecados. Receba, mulher, receba o alívio desse fardo que você carregou, esses pesos todos que você carregou com você. Receba o alívio, receba o descanso. E deve ter falado para ela assim, você agora é filha de Deus. Você não teve um pai para te ensinar. Você pode ter sentido falta de um pai que não deu para você bons ensinamentos. Você pode não ter tido um avô. Você pode não ter tido uma mãe que não fala da família dela. Parece que ela não tinha nem família. Pode ser que tenha te faltado esse pai. Mas agora você tem um pai que chama Deus. Ele é o seu pai agora. E você agora, que nasceu de novo, você agora tem uma família. E esta família que você tem agora é a família de Deus. Você é filha de Deus. Você faz parte de uma grande família. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Você não tinha uma religião. A sua religião era morta.
Mas agora você conheceu a verdadeira religião, porque a verdadeira religião chama-se Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o ungido, o Filho de Deus ungido. É Ele que está falando com você, e a verdadeira religião é Ele. E você agora tem uma religião de verdade, que trouxe vida, trouxe alegria, que ressuscitou. Tudo que estava morto em você foi ressuscitado agora. Você tem agora a presença do Cristo vivo na sua vida. E você vai ter vida, porque a presença dele é vida. Ele é a fonte da água da vida. Aleluia!